queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui no estudo de professores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Val de Barros, em Ibirité, sob a presidência do pastor João Jairo Rocha. Nós estamos estudando esse trimestre sobre o apóstolo Paulo. Semana passada tivemos uns problemas técnicos e não pudemos fazer a transmissão e nem a gravação desse estudo, mas hoje, pela graça de Deus, estamos aqui, eu e o irmão Fernando, na técnica, estamos aqui para poder estarmos gravando o estudo de professores. Meus queridos, nosso tema do trimestre, o apóstolo Paulo, estamos tirando lições da vida e do ministério do apóstolo dos gentios, que foi o apóstolo Paulo. O comentarista é o pastor Elianai Cabral, que é o comentarista. Nós estudamos já duas lições, a primeira foi sobre o mundo do apóstolo Paulo, a segunda lição foi sobre Saulo de Tarso, perseguidor, e a lição que iremos estudar amanhã nas nossas EBDs é a lição número 3, a conversão de Saulo de Tarso. O texto áureo dessa lição diz assim: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículo 3 ao 4. A verdade prática diz assim: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Atos capítulo 9, versículo 1 ao 9. Nós não iremos ler, porque todos os professores conhecem esse texto. O contexto da nossa lição está baseado quando Saulo de Tarso, possuído de autoridade do Sinédrio, estava indo a caminho de Damasco para poder prender todos os cristãos que ele encontrasse pela frente. No caminho de Damasco, ele tem aquela experiência quando uma forte luz resplandece no céu e ele cai por terra e ouve uma voz lhe perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir daquele momento ali, a vida de Saulo de Tarso ela muda. Então esse é o nosso contexto, está baseado a nossa lição número 3 sobre a conversão de Saulo de Tarso. E o que nós veremos nessa lição de hoje? Primeiro vamos ver como aconteceu a conversão de Saulo. Então vamos ver a dinâmica da conversão de Saulo. Nós podemos observar, e muitos teólogos também observam isso, que a conversão de Saulo ela começa bem lá atrás. Muitos entendem que todos aqueles acontecimentos anteriores a esse encontro que ele tem com Jesus vieram marcando a vida de Saulo. Principalmente o evento lá da morte de Estevão, quando ele estava presente, com certeza aquilo ficou guardado na sua mente, gravado em sua mente, e também o fato de muitos irmãos que eram perseguidos por ele, torturados por ele, presos, e alguns até mesmo foram mortos com o voto dele para se matarem, e a posição desses irmãos de não negar ao Senhor Jesus, não negar a fé, com certeza mexeu com Saulo. O que estava faltando agora para Saulo era um encontro com aquele a quem ele perseguia, que era o Senhor Jesus. Então, a conversão de Saulo, ela começa a acontecer muito antes desse encontro. Vamos ver a transformação de Saulo a partir desse encontro que ele tem com o Senhor Jesus. Então, Saulo, ele estava indo a caminho de Damasco para perseguir, caçar os cristãos, e Jesus estava caçando o apóstolo Paulo. E Jesus o encontra no caminho para Damasco, e a partir dali a sua vida ela é transformada. Nós vamos ver também que a conversão de Saulo, ela foi um ato da graça de Deus, ou seja, Paulo, ele não foi merecedor, como ninguém é merecedor da salvação, mas a graça de Deus se manifestou na vida de Saulo de Tarso. O que ele fazia, na nossa visão, ele merecia mais uma punição do que uma bênção, mas a graça de Deus, que é um favor imerecido, ela abençoa aqueles que nós achamos que precisam ser amaldiçoados. Nós vamos também analisar a conversão de Saulo de Tarso à luz da doutrina bíblica, à luz do entendimento arminiano,
porque nós temos o entendimento calvinista e o entendimento arminiano. E à luz do entendimento arminiano, né, tem-se um entendimento acerca da salvação, que nós veremos que não acontece num ato, mas é um processo. Então, a nossa lição será baseada dentro da visão e do entendimento arminiano. De qualquer forma, tanto o entendimento arminiano como o entendimento calvinista, para a salvação é necessário passar por Cristo. Cristo é o centro da salvação, tanto em uma linha teológica como em outra linha teológica. Mas iremos, né, obedecer à linha teológica que nós cremos que é a linha teológica arminianista. Então vamos analisar a conversão de Saulo à luz da doutrina bíblica, na visão e no entendimento arminiano. Pois bem, veremos também a conversão completa de Saulo, a conversão que acontece na vida de Saulo de Tarso. Não é uma conversão por pedaços, é uma conversão completa. Completa quer dizer, a conversão de Saulo é uma conversão que acontece tanto do lado de dentro, como também do lado de fora. Então ele tem uma transformação, uma conversão completa na vida dele. E por fim, nós vamos trazer algumas aplicações práticas dessa lição para as nossas vidas, para o dia de hoje, para nós também aplicarmos na nossa aula amanhã na Escola Bíblica Dominical. Pois bem, vamos então ao nosso primeiro tópico, onde nós iremos analisar sobre a conversão de Saulo como um ato da graça de Deus. Ou seja, a conversão de Saulo nada mais foi do que a manifestação da graça de Deus. Então, a dinâmica da conversão de Saulo acontece da seguinte forma: a partir de uma experiência sobrenatural e pessoal que ele tem com Cristo. Então, Saulo, ele vai ter um encontro sobrenatural e pessoal com Cristo. E a partir daí, ele entra num processo de conversão maravilhoso. Olha só o que diz em Atos capítulo 9, o versículo 3 ao 5. Vamos ver isso daí. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Então vejamos que a conversão dele acontece a partir dessa experiência sobrenatural e pessoal que ele tem com Cristo. Então, quando Saulo, ele tem essa experiência, que os versículos já narraram, ele vai descobrir, a partir daquele momento ali, daquela experiência pessoal e sobrenatural, ele vai descobrir que aquele Jesus que os cristãos pregavam não estava morto. Jesus estava vivo. Para ele, Jesus estava morto. Para ele, Jesus, vimos na lição passada, para ele, Jesus era um maldito que simplesmente foi crucificado numa cruz, mas não como filho de Deus. Para ele, Jesus não tinha ressuscitado. Mas agora, com esse encontro pessoal com Cristo, com essa experiência sobrenatural, ele entendeu que Jesus estava vivo. Então ele vai se dar conta que ao perseguir ali os seguidores de Cristo, ele estava perseguindo o próprio Senhor Jesus. Tanto que ele vai dizer no versículo 4, Jesus vai perguntar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, ele passou a entender que aquela dor que ele infligia aos membros do corpo de Cristo, aquela dor estava sendo sentida pela cabeça desse corpo, que era o próprio Cristo ali no céu. Ele entende que a perseguição que ele estava empreendendo contra os cristãos não era uma perseguição apenas contra os cristãos, mas era uma perseguição contra o próprio Cristo, contra o próprio Jesus. Mas para isso, ele precisou do quê? De uma experiência pessoal, de uma experiência sobrenatural, para que ele pudesse ter esse entendimento. Então, se lá atrás, pelos argumentos racionais, ele não dava crédito àquilo que os cristãos estavam anunciando sobre Cristo, essa experiência pessoal, essa experiência sobrenatural que ele tem com Cristo, vai trazer para ele agora, não a voz dos cristãos que anunciavam a Cristo, mas vai trazer para ele a voz do próprio Senhor Jesus. Agora, não era mais os cristãos pregando, agora era o próprio Cristo falando com ele. Então, a partir dali,
ele pôde compreender quem era Jesus, ele pôde compreender a obra redentora do Calvário, ele pôde entender que tudo aquilo que os cristãos haviam falado e falavam constantemente era a mais pura verdade. Realmente, Jesus era o Filho de Deus que se humanizou e se entregou pelo homem ali na cruz do Calvário. Então, a sua conversão começa a partir ali, ela vai cada vez mais num processo de mudança na vida dele, quando ele tem esse encontro ali com o Senhor Jesus. E nesse encontro que ele tem com o Senhor Jesus, nessa experiência que ele tem com o Senhor Jesus, começa a transformação dele. E a transformação dele começa a partir da sua mente. Nós vamos ver que a mente de Saulo de Tarso, ela vai ser transformada. E isso vai acontecer não por iniciativa dele, mas por iniciativa de Jesus. Devido à dureza do coração dele, Saulo precisava de uma experiência pessoal com Cristo. Não seriam palavras que iriam convencer Saulo, porque palavras ele já vinha ouvindo ao longo de toda a sua carreira, inclusive era contra essas palavras. Mas, por iniciativa de Jesus, Jesus precisou agir pessoalmente na vida dele. E ali nós vamos ver que no momento em que Jesus pessoalmente age na vida dele, tem esse encontro com ele, aquela mente cauterizada que Saulo tinha, aquela mente escrava da sua religião, aquela mente escrava da religiosidade dele, aquela mente é transformada. Jesus vai agir na mente de Saulo, vai mudar os propósitos violentos e sanguinários dele, porque ele estava indo para Damasco para prender os cristãos, se necessário fosse prender com força, com violência, com tortura, mas nessa experiência que ele tem, esses propósitos violentos dele são mudados, são tirados, e ele agora não vai mais prosseguir com aquele mesmo objetivo. Na transformação da sua mente, a partir desse encontro, a partir dessa experiência pessoal, os seus conceitos religiosos vão ser derrubados. Nós aprendemos na lição passada que Saulo, ele era tão religioso e zeloso pela religião, que ele entendia que tudo aquilo que ele estava fazendo de perseguição contra os cristãos, era da vontade de Deus. Ele entendia que ele estava fazendo um serviço para Deus ao perseguir os cristãos. Esse era o conceito religioso que ele tinha. Mas a partir desse momento que ele encontra com o Senhor Jesus, esses conceitos religiosos são derrubados. E aí nós vamos ver então que essa experiência que Saulo tem, essa experiência sobrenatural, pessoal que ele tem com Cristo ali, nada mais era do que a graça de Deus manifestada na vida de Saulo. Então nós podemos dizer que a causa da conversão de Saulo foi a graça salvadora de Deus. A causa da conversão de Saulo não foi a sua religiosidade. A causa da conversão dele não foi o seu zelo que ele tinha pela religião, não, mas foi a graça salvadora de Deus que estava se manifestando a favor dele. Então nós podemos dizer que ele não foi salvo pelos seus méritos, ele não foi salvo pelos seus predicados religiosos, nos quais ele confiava muito. E ele mesmo vai dizer isso lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, ele mesmo vai confirmar isso. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então ele mesmo vai dizer isso, olha, pela graça vocês são salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, é um favor imerecido de Deus, e não vem das obras, ou seja, não vem das atitudes, para que ninguém se glorie. Então ele vai entender que a causa da conversão dele foi que a graça de Deus se manifestou a favor da vida dele. Então nós podemos entender que, sendo assim, a partida, da experiência da salvação de Paulo, a experiência da salvação de todos os homens, ela parte, a princípio, pela graça de Deus. Não é porque o homem merece, não é porque o homem é bonzinho,
Não é porque o homem, ele é caridoso, não é porque o homem é religioso, não é porque o homem é zeloso pela religião, não, é pela graça de Deus. E Saulo de Tarso, ele entendeu perfeitamente isso. Ele havia recebido um favor imerecido que foi outorgado por Deus, e que esse favor imerecido, ele é outorgado a todos os homens que estão debaixo do juízo de Deus. Tito capítulo 2, versículo 11, vamos ver o que Tito fala sobre isso. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A imagem que você está vendo é de alguém que está se afogando. É essa pessoa que está se afogando, ela está condenada à morte. Mas ela tem uma escolha. A graça de Deus é manifestada para trazer salvação a todos os homens. Então esse homem que está se afogando, ele tem a oportunidade de corresponder a essa graça de Deus e ser salvo ou morrer afogado. E é exatamente isso que acontece dentro da visão arminiana da salvação, é que o homem, ele tem a oportunidade de corresponder à graça de Deus e alcançar a salvação. Então, pela graça de Deus, a conversão de Saulo, ela foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Nós precisamos entender isso. A conversão de Saulo foi uma obra regeneradora do Espírito Santo na vida dele. Ele não se convenceu apenas, mas ele se converteu. Porque veremos daqui a pouco que há uma diferença entre a pessoa se convencer e a pessoa se converter. E o que aconteceu com Saulo vai além do convencimento dos seus pecados e dos seus erros, daquilo que ele fazia. Ele realmente passou pela conversão. Porque todos sabemos que a conversão, o significado, a palavra conversão, ela é muito usada para poder fazer aulas de trânsito, para autoescola. O que é uma conversão? É uma mudança de direção. Então, quando você vai em uma linha reta e você faz uma conversão, você faz uma mudança de direção. E é exatamente isso que aconteceu com Saulo de Tarso. Ele estava num caminho errado, mas ele faz uma conversão, ou seja, ele muda de direção. Então não foi apenas se convencer dos seus erros, mas foi realmente mudar de vida, passar por um processo de transformação. E o que é que nós aprendemos até aqui nessa parte da história de Saulo de Tarso, a sua conversão? Primeira aplicação prática, entre muitas que você, professor, com certeza vai conseguir extrair dessa lição. Mas, primeira, quando um homem tem um encontro com Jesus, e com Jesus ele tem uma experiência, a sua vida é transformada. Qualquer pessoa, qualquer homem que tenha um encontro com Jesus e tenha uma experiência com Jesus, a vida dessa pessoa é transformada. Por quê? Porque ele passa a ter uma experiência de salvação com o próprio Senhor Jesus. Então, Saulo de Tarso era um homem que merecia todos os castigos, mas a partir do momento que ele encontra com Jesus, o que acontece com ele? A sua vida, ele é transformada. Então nós aprendemos aqui, que se o homem, ele quer ter a sua vida transformada, ele precisa ter um encontro com o Senhor Jesus. Quem esperava que Saulo de Tarso, aquele perseguidor, aquele homem cruel, aquele homem que agia com crueldade, que agia com violência contra os cristãos, que não respeitava a casa de ninguém, que não respeitava famílias, que ele prendia e perseguia todos, quer homem e mulheres, quem diria que esse homem um dia, ele iria ter a vida transformada? Mas ele teve por quê? Porque ele encontrou com o Senhor Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos é que a conversão e a salvação é uma experiência pessoal que todos precisam ter. Eu não tenho como me converter por você. A conversão e a salvação é uma experiência pessoal. Eu não tenho como ser salvo por você e nem salvar você. Então, a conversão e a salvação é uma experiência que cada pessoa precisa ter. Para quê? Para que a sua vida seja uma vida transformada e mudada. A terceira coisa que nós aprendemos é que a graça de Deus, que é esse favor imerecido, ela proporciona ao homem a oportunidade de se converter de seus caminhos pecaminosos e alcançar a salvação. Lembre-se,
nós estamos ministrando a lição dentro da visão arminianista. Desde que a salvação é um processo em que a graça de Deus, ela é manifestada a todos os homens, traz salvação para todos os homens, mas o homem precisa corresponder a essa graça. O homem precisa corresponder, né, a esse favor imerecido. Então, a graça de Deus, que é esse favor imerecido, ela concede ao homem a oportunidade dele mudar de vida. Ela concede ao homem a oportunidade dele se converter dos seus caminhos pecaminosos, ou seja, dele mudar de direção, para ele poder alcançar a salvação. Mas aí é algo que ele vai aceitar ou não vai aceitar. Então, na visão arminianista, que é a nossa visão, é que a graça de Deus, ela é resistível. Na visão calvinista, a graça de Deus é irresistível. Ou seja, na visão calvinista, aquela pessoa, quando é tocada pelo Espírito Santo, ela não tem condições de resistir a esse toque. E como se fosse um robô, ele é ali induzido, forçado a aceitar a Cristo. Mas na visão arminianista, que é a nossa, não. A graça de Deus está aí, ela já se manifestou. E podemos dizer que a graça de Deus é o Senhor Jesus. Se manifestou para trazer salvação a todos os homens. Mas o homem, ele tem a capacidade, vamos ver mais na frente, a capacidade dele resistir à graça de Deus e não querer aceitar Jesus para a vida dele. Então, a graça de Deus cria essa oportunidade para o homem. Depois, vamos entrar em mais detalhes sobre isso. E a quarta coisa que nós aprendemos aqui, é que a principal evidência da verdadeira conversão é a mudança de vida. É a mudança de atitudes, é a mudança de comportamentos. Então, o que vai evidenciar que uma pessoa se converteu e não apenas se convenceu, é a transformação que vai acontecer na vida dele. É a mudança de comportamento que ele vai ter, é a mudança de atitude que ele vai ter. Paulo vai dizer ali em 2 Coríntios que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E essas evidências nós vemos claramente na vida de Saulo de Tarso. A partir desse encontro que ele tem com o Senhor Jesus, vai ser evidenciado na vida dele essas evidências da salvação dele. E aí então nós podemos passar para o nosso segundo tópico, onde nós vamos ver, analisar a doutrina bíblica, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Ou seja, nós vamos aqui vou mostrar a conversão de Saulo à luz da doutrina bíblica. Então, como estamos dizendo aqui, a salvação e a conversão, ela é um processo. Então, a pergunta que se faz é: a pessoa, ela se converte instantaneamente ou gradativamente? Então nós aprendemos que a conversão, ela faz parte do processo da salvação. Então a pessoa, quando ela corresponde à graça de Deus, e ela aceita Jesus como Salvador, ela entra no processo da salvação que envolve a conversão. Então, após o encontro com Jesus, o homem passa por esse processo de conversão que vai levá-lo à salvação, e esse processo vai se iniciar com o arrependimento. Então, a imagem que você vê aí, primeiro vem o arrependimento, a conversão e o perdão que ele recebe da parte de Deus. A partir do momento desse encontro, então, ele entra nesse processo que começa com arrependimento. O arrependimento vai ser aquela ação do homem em que ele vai corresponder à graça de Deus. E o que é o arrependimento? O arrependimento nada mais é do que um grande sentimento de tristeza e pesar pelos pecados cometidos. Então, quando a pessoa, ela corresponde à graça de Deus e ela se arrepende, significa que, primeiro, ela vai sentir uma grande tristeza e um grande pesar pelos pecados que ela cometeu, mas com uma coisa interessante: essa tristeza, esse pesar vai vir acompanhado de um desejo intenso de corrigir o rumo da vida dele. Atos 3,19 diz o quê? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então o arrependimento traz o perdão dos pecados.
E Lucas, escrevendo ainda em Atos, ele vai dizer mais sobre o arrependimento ali em 17:30. Olha o que diz em Atos capítulo 17, versículo 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Então, no passado, antes de você ter um encontro com a graça de Deus, que é o Senhor Jesus, Deus não leva em conta os tempos de ignorância, da falta de conhecimento desse processo. Mas a partir desse momento, então, Deus, ele convida que todos se arrependam. E quando há o arrependimento, olha o que acontece no céu. Lucas capítulo 15 e o versículo 10 vai mostrar para nós. E eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, quando há o verdadeiro arrependimento, há festa no céu. E repito, o verdadeiro arrependimento, ele é aquela tristeza pelo pecado cometido, acompanhado desse desejo de mudar de vida, desse desejo de mudar, de corrigir o seu rumo. Então nós podemos entender aqui que o verdadeiro arrependimento, ele resulta numa mudança de direção e propósitos. Foi exatamente isso que aconteceu com Saulo de Tarso. Quando eles têm um encontro com Jesus e o arrependimento vem ao seu coração, é exatamente isso que vai acontecer. Ele vai ter uma mudança de direção na sua vida. Ele vai ter uma mudança de propósitos. Todos aqueles propósitos maus que havia no seu coração agora vão ser tirados. Por quê? Arrependimento. E é exatamente isso que o arrependimento ele faz na vida do homem. E quais são as evidências do arrependimento e da conversão de Saulo? E é aqui que nós vamos ver que Saulo de Tarso realmente se arrependeu e não apenas se convenceu dos seus erros e dos seus pecados. Então a conversão dele vai promover uma transformação pessoal na vida dele. E nós podemos perceber pelo menos 3 verdades que vão evidenciar essa transformação e essa verdadeira conversão e esse verdadeiro arrependimento de Saulo. Primeira evidência é que Saulo, ele reconheceu que Jesus é o Senhor. Atos 22 e o verso 8 vai nos mostrar isso. Ele reconhece que Jesus é o Senhor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Então, antes desse encontro com Jesus, para Paulo ou para Saulo, Jesus era um mero malfeitor, Jesus era um mero maldito, Jesus era simplesmente um impostor. Mas agora, com a experiência da salvação, com o encontro com Jesus, como evidência do seu arrependimento, como evidência da sua verdadeira conversão, ele vai reconhecer que Jesus é o Senhor. E a pergunta que ele faz para Jesus é: quem és tu, Senhor? Então, daquela vontade egoísta que ele tinha, daquela vontade individualista que ele tinha, ele demonstra agora uma completa submissão à vontade de Jesus. E aí no versículo Atos 9, 6, vamos ver essa submissão dele. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Então, na sequência, ele vai perguntar exatamente o que a imagem sugere: Senhor, o que queres que eu faça? Olha só, aquele homem que nem acreditava em Jesus, agora está submisso à vontade dele. Aí Jesus responde para ele: olha, levanta-te e vai até a cidade, lá te será dito o que vai fazer. Olha só, o homem que não reconhecia Jesus, agora estava reconhecendo Jesus como Senhor da sua vida. O que é isso? Evidência de uma verdadeira conversão e de um verdadeiro arrependimento. A segunda evidência do seu arrependimento e da sua conversão é que Saulo, ele vai reconhecer que era um pecador. E ao longo das suas cartas que ele escreve, nós vamos ver que Saulo, ele reconheceu que o zelo religioso que ele tinha não agradava a Deus. Ele reconheceu que ele era o maior de todos os pecadores. Ele reconheceu que ele estava perdido, que ele precisava de salvação. Nós vemos Paulo falando isso, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9 ao 10, vemos Paulo expressando isso, reconhecendo isso.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 9 e 10. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Por que persegue a igreja de Deus? Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então ele chega ao ponto de reconhecer que ele era um pecador, ele chega ao ponto de dizer que ele era o menor dos apóstolos, e que ele nem merecia ser chamado apóstolo, porque ele perseguia a igreja de Deus. Mas ele vai dizer uma coisa importante: mas a graça de Deus em minha vida não foi em vão. Olha que coisa maravilhosa. Então, ele, como evidência do seu arrependimento, da sua conversão, além de reconhecer que Jesus é o Senhor, além de reconhecer o seu pecado, ele também vai reconhecer que ele precisava ser guiado por Cristo, porque até aquele ponto, Saulo sabia o que fazer. Até aquele ponto, ele estava já com o objetivo de ir a Damasco e prender os cristãos que ali estavam. Esse era o objetivo dele, isso era o que ele ia fazer, mas agora não. Agora as coisas mudaram. Agora ele precisava de uma direção, ele precisava de uma orientação, porque agora, com aquela experiência sobrenatural que ele tem com Cristo, com aquele encontro que ele tem com Jesus, ele fica sem saber o que fazer. Aí ele vai reconhecer que ele precisava ser guiado por Jesus. Era guiado antes pela lei, era guiado pela sua religiosidade, era guiado pela sua razão, mas agora ele precisava ser guiado por Jesus. Ele vai reconhecer isso em Atos 22 e o versículo 10, vamos ver o que fala sobre isso. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levanta-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que deve fazer. Então, Senhor, o que eu tenho que fazer agora? Porque aquilo que eu ia fazer, eu não vou fazer mais. Aquilo que eu estava pretendendo realizar, não vou realizar mais, então eu não sei mais o que fazer. O que queres que eu faça? Então agora ele reconheceu que ele precisava ser guiado por Jesus. Agora ele estava pronto para ser guiado pelo Senhor. Antes não, antes ele resistia. Quando Jesus falou com ele, disse: olha, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Aguilhões era uma espécie de uma vara com a ponta de ferro, e que os vaqueiros usavam ali para poder tocar nos bois do arado, para direcionar os bois no arado. E quanto mais os bois resistiam, seguir ali o comando daquelas pessoas, mais eles eram tocados com aquele aguilhão. Então, qual era, digamos assim, o que o boi tinha que fazer para não ser espetado por aquele aguilhão? É seguir as orientações daqueles vaqueiros, daquelas pessoas. Mas quando ele resistia, ele era espetado com esse aguilhão. Então, era exatamente o que estava acontecendo com Saulo. Nós observamos aqui, quando Jesus fala com ele isso, é aquilo que eu disse lá atrás. Nos dá a entender, sugere para nós, que Saulo, ele já vinha se convencendo, lembre-se, ele já vinha se convencendo lá no seu íntimo, daquilo que ele estava fazendo. E ainda mais depois da morte de Estevão, que deu a própria vida, foi o primeiro mártir ali do Evangelho. E ele dá a entender para nós que ele estava resistindo àquele entendimento, estava resistindo tudo aquilo, mas agora, no encontro com Jesus, Paulo lhe se derrama, Saulo se entrega ao Senhor, e agora ele precisava ser guiado pelo Senhor Jesus. Então, a conversão de Saulo, nós aprendemos que ela também faz parte da doutrina bíblica da salvação. Vamos analisar agora a conversão de Saulo como parte da doutrina bíblica da salvação, repito, dentro da visão arminianista. Então, naquilo que nós cremos e entendemos acerca do processo da salvação, é exatamente isso, que a salvação não é um ato único, que a salvação, ela envolve todo um processo, ela envolve uma sequência de fatos que tem origem em Deus e permanência em Deus. Ou seja, a salvação não é um ato único, ela é um processo. Quando o homem corresponde à graça de Deus com arrependimento, e nós temos na imagem aí a escada da graça divina,
e nós temos a escada dessa graça, que é o processo da salvação, começando com a vocação, que é o chamado acontece pela pregação do Evangelho, o homem atende ou não esse chamado, veremos aqui, e aí vem a regeneração, o arrependimento, a fé, a justificação, a adoção, a santificação e a glorificação, tudo isso fazendo parte da salvação. Mas para que a glorificação acontece, que é o último estágio desse processo, é preciso que o homem permaneça em Cristo. E o próprio Jesus vai confirmar isso. Em Mateus 24, 13, olha só o que Jesus disse, Mateus 24 e o versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha, se é necessário perseverar, significa então que há um processo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, para perseverar, eu tenho que estar dentro de um processo, ou seja, eu não posso sair desse processo, eu não posso desistir desse processo, eu preciso perseverar nesse processo para alcançar a salvação. Então nós entendemos que a doutrina bíblica da salvação, na visão arminianista, repito, ela implica num processo, que inclui todas estas coisas aqui que estão aí na escada da graça divina. Então, nós entendemos que a salvação, ela é um processo, e que o homem precisa estar dentro desse processo, para que ele alcance o estágio final desse processo, que é a glorificação. Eu quero sugerir para os professores que assistam uma lição que nós temos lá no nosso canal, que foi de um trimestre passado, que é eleição e predestinação. Nessa lição você vai entender com mais detalhes ainda sobre esse processo da salvação dentro da visão arminianista. E provavelmente eu vou disponibilizar o link dessa lição para ficar mais fácil para você. Então, assistindo essa lição, você vai entender melhor esse processo da salvação que nós estamos falando aqui, relacionado, à conversão que leva o homem a entrar dentro desse processo de salvação. Pois bem, quais são então as aplicações práticas que nós aprendemos até aqui nesse tópico? Então, no que diz respeito à conversão é uma mudança de direção, é uma mudança de comportamento, de atitudes. O que vai fazer a diferença nesse processo é o quê? É o arrependimento e não o remorso. Porque há uma diferença entre o arrependimento e o remorso. Quando você vai na definição do dicionário, lá vai estar que arrependimento é remorso, mas a definição bíblica de arrependimento se difere do remorso. Por quê? Porque, primeiro, diferente do arrependimento, o remorso é a tristeza pelas consequências de um pecado, mas não pelo pecado em si. Ou seja, quando a pessoa ela tem remorso, ela vai sentir tristeza não pelo pecado que ela cometeu, mas ela vai sentir tristeza pelas consequências do pecado que ela cometeu. Então foi exatamente isso que aconteceu com Judas Iscariotes. A palavra arrependeu-se lá no texto de Judas está relacionado não ao arrependimento, mas está relacionado ao remorso. Porque o que aconteceu com Judas é que ele sentiu uma tristeza e uma angústia muito grande, não por ter traído Jesus, mas pelas consequências da traição que ele fez com Jesus. Então, no processo na conversão, o que vai fazer a diferença é isso: você se arrependeu dos seus pecados, ou você teve apenas remorso do seu pecado. Porque diferente também, segundo, diferente do arrependimento, o remorso, apesar de gerar tristeza, não produz mudança de atitude e comportamento. Quando a pessoa sente remorso, ela vai sentir tristeza. Vai sentir tristeza não pelo pecado, mas pelas consequências, e também não vai mudar de vida, não vai mudar de atitude. Ou seja, ela comete um pecado hoje, e ela sente aquela tristeza, não pelo pecado, mas pelas consequências que pode vir do pecado, mas quando é amanhã, ele está fazendo a mesma coisa, está cometendo o mesmo pecado. O que é isso? O remorso, não é arrependimento. E o que aconteceu com Saulo de Tarso não foi um remorso, foi um verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque nós vimos a transformação e as evidências da conversão e da transformação que aconteceu na vida dele.
Então, o verdadeiro arrependimento leva o homem à conversão, e não apenas ao convencimento dos seus pecados e situação. Quando uma pessoa verdadeiramente se arrepende, e não apenas se convence, ela muda de vida, ela muda de atitude, ela muda de comportamento. Então existem muitas pessoas nas igrejas hoje, que estão convencidas, mas não estão convertidas. Estão convencidas dos seus pecados, estão convencidas dos seus erros, estão convencidas que são pecadoras, mas não estão convertidas. Por quê? Porque não mudaram o comportamento, não mudaram de atitude, continua com as velhas práticas de antes de se encontrar com Jesus. Então não houve um arrependimento, porque a principal característica do arrependimento é, além da tristeza pelo pecado, é a mudança de atitude, é a mudança de comportamento. E Paulo vai dizer em Romanos: aquele que roubava, não roube mais; aquele que furte, não furte mais; aquele que prostituía ou adulterava, não prostitua e não adultere mais. Isso é evidência de um verdadeiro arrependimento. Mas quando o crente, ele continua na prática de algum pecado, ele não teve o verdadeiro arrependimento. E nós aprendemos, repito, o que aconteceu com Saulo não foi apenas o convencimento dos seus erros e dos seus pecados, mas foi um verdadeiro arrependimento, porque a partir daquele encontro, todos nós percebemos claramente que Paulo passou por uma transformação na vida dele, passou por uma mudança. Porque aí vamos para o terceiro tópico, porque o que houve na vida de Saulo foi uma conversão completa, uma conversão que ela aconteceu nas 3 faculdades da alma, que é a faculdade intelectual, a faculdade das emoções e a faculdade da vontade. Estas 3 áreas na alma de Saulo, elas também se converteram. Então as 3 faculdades interiores de Saulo também foram convertidas. Isso é uma conversão completa. Vamos lá, a faculdade intelectual. A faculdade intelectual está relacionada à nossa mente. É onde está a nossa capacidade de pensar, é onde está a nossa capacidade de conhecer, de discernir, de tomada de decisões. Então, uma vez que o homem ele se converte, verdadeiramente se converte, o homem ele muda o seu modo de pensar. Ele começa a reconhecer a sua condição de pecador. Ele começa a subjugar a sua mente para pensar e agir conforme a vontade de Deus. E aí acontece com ele exatamente uma transformação na sua faculdade intelectual. Começa a acontecer uma mudança na sua mente. Aquela mente que antes era poluída, aquela mente que antes era escrava, aquela mente que antes era uma mente completamente impura, agora é uma mente que vai ser ocupada com a palavra de Deus. É conforme a imagem que você está vendo aí. Vai ser uma mente que agora ela vai ter um espaço para a palavra. E aí vai acontecer com ele o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 2 e o versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por quê? Porque é uma conversão completa. A sua mente não passa a ser mais uma mente oficina do adversário, mas passa a ser uma mente de Cristo. E aí ele tem condições de fazer o que Paulo disse em Colossenses capítulo 3, o versículo 1 e o versículo 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Então ele consegue fazer isso. Se vós já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que estão de cima. Antes, a sua mente estava voltada para buscar apenas as coisas que são dessa vida. Não que nós não podemos buscá-las, temos que buscá-las porque aqui vivemos. Mas a diferença é que quando o homem não tem a Cristo, quando o seu intelecto não é convertido, toda a sua mente é voltada para esta vida. Mas aí ele consegue, a partir da conversão da sua mente, ele consegue manter a sua mente nas coisas que são de cima.
Ele começa agora a pensar não apenas nessa vida, mas começa a pensar também que existe uma vida após a morte. Existe uma vida eterna. E como vai ser essa vida eterna? Vai ser com Deus ou sem Deus? Antes ele não pensava nisso, mas agora, com a conversão da sua mente, ele passa a pensar no futuro eterno. Depois temos também que quando a pessoa, ela movida pelo Espírito Santo, já com a sua mente convertida, ela consegue sintonizar a sua mente com a mente de Cristo, ou seja, ela consegue unir a sua mente à mente de Cristo, como se fosse uma só mente. Aí torna-se possível para ele o exercício da administração do intelecto. Ele consegue viver em paz, porque antes era uma mente perturbada pelos problemas, perturbada pelas dificuldades, perturbada pelas aflições, pelas angústias, perturbada pelas situações adversas, mas agora, com a conversão do seu intelecto, da faculdade intelectual, ele passa a viver, a ter paz. Olha o que diz Isaías, capítulo 26, versículo 3, sobre este assunto. Isaías 26 e o versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti. Então, ele agora passa a ter paz, mas antes a sua mente era perturbada por tanta coisa ruim que acontece. Agora, no entanto, isso só é possível se o homem, ele vive sob o controle do Espírito de Deus e não da carne. Por isso que é importante para o homem essa experiência de salvação, essa experiência de ter um encontro com Jesus, porque a partir dali, ele entra nesse processo de salvação, em que as suas faculdades intelectuais também são convertidas, e ele agora passa a ter condições de viver sob o controle do Espírito Santo. Aí sim, ele vai ter condições de unir a sua mente à mente de Cristo, e vai conseguir alcançar a paz que ele tanto almeja. É a conversão completa que aconteceu na vida de Saulo e que precisa acontecer em nossa vida. A segunda conversão acontece na vida de Saulo também nas suas faculdades das emoções. Então, uma conversão completa envolve a faculdade intelectual, a mente, envolve também a faculdade das emoções. As emoções, essa faculdade das emoções está relacionada à capacidade de saber administrar, de controlar a nossa parte afetiva, que são as nossas emoções. O escritor do provérbio diz assim, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, dele procede as emoções da vida. Então, uma conversão completa envolve também as nossas emoções. Mas o que acontece é que, infelizmente, o pecado deteriorou o sentimento, deteriorou as emoções do homem, do ser humano, e escravizou o homem, e inverteu os valores reais. Então hoje o homem, ele não consegue controlar as suas emoções, conforme a imagem sugere. Mas como convertidos, filhos de Deus, nós devemos usar as nossas emoções, não para o mal, mas devemos usar as nossas emoções e sentimentos para quê? Para adorar a Deus, para crescermos espiritualmente, para manifestar na nossa vida o fruto do Espírito. Mas isso só é possível quando há a conversão da faculdade das emoções. É quando nós nos entregamos a Jesus e temos uma conversão completa que envolve a transformação e a conversão das nossas emoções. Aí o homem ele consegue ter esse controle das suas emoções. Mas quando o homem não tem Jesus, e automaticamente não tem o Espírito Santo na sua vida, ele vive segundo a carne, vive segundo os desejos da carne, e ele não tem um controle sobre as suas emoções. Essa é uma conversão completa. E a pergunta que se faz é, será que nós temos o controle das nossas emoções? Ou será que somos levados pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos? Uma conversão completa envolve a transformação e a mudança das nossas emoções. Outra coisa importante é que a conversão completa, e essa conversão completa aconteceu na vida de Saulo, é a conversão da faculdade da vontade. Então a faculdade da vontade está relacionada à liberdade que o ser humano tem de querer, de escolher, de praticar ou deixar de praticar erros.
Então, a faculdade da vontade está relacionada ao livre-arbítrio da vontade. Então, dentro da visão arminianista, que a salvação é um processo, o homem ele tem o livre-arbítrio. E entendemos que o homem ele não perde o seu livre-arbítrio quando ele aceita Jesus como Salvador. Então, embora Deus seja soberano, ele criou o homem dotado de livre-arbítrio. E o mesmo, ou seja, o livre-arbítrio, nós entendemos que ele não é anulado quando o homem se converte. Porque se o homem aceita Jesus como Salvador e ele perde o seu poder de escolha, logo então ele vai se tornar um robô nas mãos de Deus. Logo então ele não vai mais ter o poder de escolha. Se for assim, então como explicar aqueles que já se desviaram? É porque usaram o seu livre-arbítrio e escolheram se desviar, escolheram abandonar o Senhor. Então, nós entendemos sim, que o homem continua tendo o seu livre-arbítrio, é a faculdade da vontade. Mais uma vez, eu recomendo aos irmãos que assistam essa lição sobre eleição e predestinação, que está com mais detalhe sobre tudo isso. Então, como convertidos e filhos de Deus, nós devemos usar a nossa vontade, não para fazer aquilo que nós queremos fazer, que vai desagradar a Deus. Mas devemos usar o nosso livre-arbítrio para quê? Para obedecer a Deus, para fazer as escolhas corretas, para fazer o bem. Então o que acontece? Quando o homem aceita Jesus como Salvador, nós entendemos pela Bíblia que ele continua com o seu livre-arbítrio. Ou seja, o livre-arbítrio da vontade, o seu poder de escolha entre o bem e o mal continua. O que o homem precisa entender agora é que, a partir do momento que ele aceita Jesus como Salvador, ele precisa alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Ele precisa alinhar o seu livre-arbítrio, que é o poder de escolha, para fazer as escolhas corretas e que vão agradar a Deus. Não significa que ele não vai ter mais o poder de escolha. Significa que ele vai ter que alinhar as suas escolhas com a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? Paulo vai dizer, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então o homem precisa entender isso. Quando ele tem a conversão da faculdade da vontade, quando o seu livre-arbítrio vamos dizer assim, é convertido, ele passa a entender, porque a sua mente foi convertida lá atrás já, ele passa a entender que agora ele precisa, repito, alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Porque a soberania de Deus não anula o livre-arbítrio do homem, e o livre-arbítrio do homem não anula a soberania de Deus. Então, uma conversão completa, ela passa também pela faculdade da vontade, e o homem agora então, ele vai buscar agradar a Deus, ele vai buscar fazer o que é bem, ele vai buscar obedecer a Deus, usando o seu livre-arbítrio corretamente. E Saulo de Tarso, ele teve essa conversão também do livre-arbítrio da sua vontade, e ele escolheu continuar servindo a Deus e sendo aquele instrumento que ele se tornou nas mãos do Senhor. O que nós aprendemos aqui para finalizarmos? Qual que é a aplicação prática que nós podemos tirar desse último tópico? Primeiro, todo ser humano, pela sua natureza pecaminosa, ele é incapaz de controlar e subjugar sua mente, as suas emoções e a vontade dele a viver segundo a vontade de Deus. O homem por si só, ele não consegue fazer isso. O homem por si só, ele não consegue com que a sua mente seja uma mente liberta. O homem por si só, ele não consegue que as suas emoções sejam emoções controladas. O homem por si só, ele não consegue que a sua vontade se alinhe com a vontade de Deus, que ele use o seu livre-arbítrio para fazer a vontade de Deus. Ele só consegue fazer isso com o auxílio do Espírito Santo. Mas para isso, ele precisa estar dentro desse processo de salvação, que começa a partir do momento em que ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Então, portanto, a nova vida em Cristo, ela vai proporcionar ao homem essa oportunidade de ser liberto em todas as áreas da sua alma, porque o próprio Deus vai conceder ao homem recursos para isso. Antes, ele não tinha recurso para isso, mas agora,
na presença do Senhor, ele vai ter recurso para poder alcançar a libertação nessas áreas da sua vida. Uma libertação que vai ser gradativa. Não significa que a pessoa vai ter um encontro com Jesus hoje e vai deixar de fumar amanhã, vai deixar de beber amanhã. Pode acontecer isso. Há muitos casos de pessoas que ela tem um encontro com Jesus, ela aceita Jesus como Salvador e instantaneamente ela é liberta dos seus vícios. Então nós aprendemos aqui que a conversão, além de ser uma experiência importante, é uma experiência pessoal. O processo da conversão é uma experiência pessoal. Umas pessoas conseguem, são libertas instantaneamente, outras são libertas gradativamente. Mas como ela está dentro do processo, ela vai ter o recurso do Espírito Santo para ajudá-la, ela vai ter o recurso da palavra para ajudá-la, ela vai ter o recurso do Senhor para ajudá-la, que as áreas de sua vida sejam também libertas e haja uma transformação por completo. E tudo isso aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Qual que é a conclusão que nós chegamos dessa lição? Nós podemos concluir que, primeiro, a conversão de Saulo nos ensina que não existe ninguém neste mundo que não possa ser salvo por Cristo, por pior que seja. Há um ditado popular que as pessoas dizem assim: pau que nasce torto, morre torto. Não há ninguém nesse mundo que não possa ser salvo por Cristo, por pior que essa pessoa seja. A gente costuma dizer que até mesmo Adolfo Hitler, que foi um homem que, sob sua responsabilidade, mais de 6 milhões de judeus foram torturados e assassinados. Até esse homem, se ele tivesse correspondido à graça de Deus, ele teria alcançado a salvação, mas não correspondeu. Então, por pior que seja o ser humano, ele pode ser salvo por Cristo. Não existe ninguém que Jesus não possa salvar. O que o homem tem que fazer é corresponder à graça de Deus. E segundo, a conversão, nós concluímos então que a conversão, ela é uma obra divina, no qual o homem responde com fé e arrependimento, ele aceita ou não aceita, arrepende dos seus pecados, e na qual também a soberania de Deus anda de mãos dadas com a responsabilidade humana. Então nós entendemos que Deus, ele deu o recurso para o homem alcançar a salvação. No projeto de salvação de Deus, ele deu o recurso principal, que é Jesus, a sua graça, o seu favor imerecido. Mas agora, como Deus criou o homem com o poder de vontade, com o livre-arbítrio, o homem corresponde a isso ou não. O homem aceita ou isso ou não, porque no projeto de salvação de Deus, a soberania dele anda de mãos dadas com a responsabilidade humana. Então, aqueles que morrem sem salvação, não é Deus responsável pela morte dessas pessoas sem salvação. O responsável é o próprio homem, que uma vez ouvindo o chamado de Deus, ele resistiu e escolheu não aceitar esse chamado para a salvação. E Saulo de Tarso, ele aceitou esse chamado de salvação. Teve uma experiência forte, mas alguém vai dizer assim: mas espera aí, professor, Saulo praticamente foi obrigado a se converter. Saulo foi praticamente forçado por Deus a se converter. Não, de forma nenhuma, porque depois de tudo isso, ele poderia perfeitamente fazer a sua escolha de continuar ou não, como muitos fazem. Como muitos aceitam Jesus hoje como Salvador e daqui a um tempo escolhem desviar-se, escolhem sair da presença do Senhor. Mas Paulo, ele escolheu permanecer na presença do Senhor. O que Jesus, que Deus fez, foi manifestar a graça dele para Saulo, naquela experiência forte que ele teve, mas a partir dali, depois de um tempo, Saulo poderia escolher um caminho diferente, Saulo poderia escolher o caminho de voltar atrás. Mas ele escolheu permanecer e ser fiel até a morte. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma excelente escola bíblica dominical amanhã. É lógico que o assunto não se esgota aqui, são muitas coisas que nós podemos extrair sobre a conversão de Saulo e trazer uma reflexão para nós. Será que eu estou realmente convertido ou eu estou convencido? Levar para os alunos exatamente essa reflexão: você é um convencido ou você é um convertido?
para que nós possamos buscar, para que as pessoas possam ter uma verdadeira experiência de conversão e terem as suas vidas mudadas e transformadas a partir desse processo da conversão. Semana que vem vamos estudar a lição 4, onde vamos começar já com o chamado de Saulo para o apostolado, para a obra de Deus. No próximo slide, você vai visualizar aí o nosso contato. Se você deseja receber gratuitamente o nosso material em PDF slides que nós usamos aqui na ministração, entre em contato conosco, que nós teremos o maior prazer em enviar para você. Também temos o nosso canal no YouTube, onde você pode se inscrever, compartilhar, e juntos vamos cada vez mais aprender da palavra de Deus. Lembrando também que nós temos um grupo no WhatsApp, onde nós disponibilizamos semanalmente esse material para os irmãos que fazem parte desse grupo. Se você quiser entrar nesse grupo, na descrição desse vídeo haverá um link convite. Se você tiver alguma dificuldade, entre em contato comigo, que eu mando o link, eu adiciono você ao grupo para que você possa receber gratuitamente esse material, porque o nosso interesse é tão somente contribuir para que todos nós tenhamos uma EBD cada vez melhor e não tenhamos uma evasão da EBD por causa de um professor que às vezes não está dando uma aula como deveria dar. Mas que nós possamos ter a consciência de que se está acontecendo uma evasão da EBD, não é por causa do professor, talvez seja por causa do desânimo de alguns, da preguiça de alguns, mas não por causa do professor. E nós temos esse papel de ajudar os irmãos a ter uma EBD cada vez melhor, para que assim os alunos possam se interessar para estar também presente na EBD. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por mais esse dia em que nós pudemos aprender da palavra de Deus. Grandioso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por mais essa aula. Ó Deus, que nós possamos ter realmente, ó Deus, cada vez mais pessoas convertidas, com verdadeiro arrependimento em seus corações. Que aquelas lições práticas que nós extraímos da conversão de Saulo, possam ser lições práticas que vão ser aplicadas à nossa vida, para que nós, ó Deus, não venhamos ser apenas levados pelo convencimento dos nossos erros, mas ter em nosso coração o verdadeiro arrependimento. Abençoa cada professor, cada irmão, cada pessoa, ó Pai, que assistir essa ministração, que às vezes não é professor, mas é um simpatizante da palavra, que o Senhor possa abençoar cada um, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E até semana que vem, em nome de Jesus. Grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador.
cruz.